Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Como Funciona. E nesse vídeo, pessoal, nós vamos falar como funciona a CPU, que é a unidade central de processamento do computador. É considerado o processador do computador, onde os dados são processados de forma centralizada. Inclusive, tem muita gente que confunde e acha que a CPU é o gabinete do computador. Mas não, pessoal, muito importante saber que a CPU, vou repetir, é a unidade central de processamento, é o processador do computador, é ali que os dados vão ser processados de forma centralizada. E o assunto da nossa aula hoje é falar de como funciona, a parte um pouquinho mais técnica relacionada ao funcionamento da CPU, certo? Bem, vamos começar assim, pessoal. Aqui que vocês estão enxergando é a imagem de uma CPU, de um processador, certo? Aí onde é que esse processador é colocado? Vocês vão observar aqui que nós temos o gabinete do computador e se eu abrir esse gabinete, lá nós temos uma placa chamada placa-mãe, a motherboard. E é nessa placa-mãe que nós vamos então conectar o processador, conectar a CPU. Observa ali, ó, estou conectando a CPU na placa-mãe, numa área específica, no encaixe que nós chamamos de soquete do processador lá na placa-mãe. A CPU, ela também pode ser chamada não só com a sigla em inglês, CPU, mas nós podemos indicar também a sigla em português, pessoal, que é UCP, que significa Unidade Central de Processamento. Então, tanto faz chamar de CPU ou UCP, é a mesma coisa. Agora nós vamos ver aqui, pessoal, eu encaixando a CPU no soquete da placa-mãe. E aí eu vou fechar, vou conectar de fato e fixar essa CPU aí na placa-mãe, certo? Bem, agora nós vamos compreender um pouquinho. Existem algumas partes importantes da CPU, como a UC, que é a unidade de controle, temos a ULA, que é a unidade lógica e aritmética, e temos também os registradores ou registros. A UC, que é a unidade de controle, ela controla e comanda todo o processamento dentro da CPU, certo? Já a ULA, que é a unidade lógica e aritmética, é quem realiza de fato o processamento de dados, é quem faz os cálculos matemáticos para o processamento. E os registradores são pequenas porções de memória intermediária e temporária que armazenam os primeiros dados que são processados aí pela ULA, eles armazenam de forma intermediária para isso depois atingir outras memórias do computador. Então vamos fazer uma revisão agora, pessoal. Olha a revisão. CPU é o processador do computador. Segundo ponto importante, a sigla CPU vem de Unidade Central de Processamento e por isso ela também pode ser chamada de UCP, que é o termo em português. Ela realiza o processamento centralizado dos dados e dentro dela nós temos a ULA, que é a unidade lógica e aritmética, que realiza os cálculos e o processamento de dados propriamente dito. Já a UC, que é a unidade de controle, é quem controla todo esse processamento dentro da CPU, controla e comanda, né? Os registradores, que são os registros, são considerados apenas uma memória de resultados intermediários que depois, então, vão atingir outras memórias aí do nosso computador. Bem, agora nós vamos falar de questões de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo a primeira questão aparecendo aí na tela. Os termos ULA, UC e registradores compõem o A. Dois pontos. Letra A, cache. Letra B, virtual memory. Letra C, UCP. Letra D, extend memory. E a letra E, memory size. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta quando a gente pensa nos termos ULA, UC e registradores? Compõem a UCP, letra C de Canadá, porque eu bem disse aqui nessa aula que a gente pode chamar de CPU, de UCP ou de processador e estamos falando do mesmo assunto, porque o CP é a sigla em português, Unidade Central de Processamento, e CPU é a sigla em inglês, Central Processor Unit, por isso que tanto faz chamar de CPU ou UCP, é realmente a ULA, a UC e os registradores compõem a CPU, compõem a UCP, compõem o processador do computador, aqui letra C de Canadá, como a resposta certa dessa questão. Outra questãozinha importante aqui, bem legal que eu trouxe para vocês, diz assim: o processador, a CPU, é o centro do sistema de processamento de dados. Essa unidade é constituída por 3 elementos básicos. Qual desses elementos é responsável por interpretar instruções de um programa, controlar entrada e saída de dados
e controlar todas as atividades internas de uma determinada máquina. Letra A, unidade lógica e aritmética, o LA. Letra B, unidade de controle, o C. Letra C, registradores. Letra D, clock. E a letra E, chipset. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Olha só, quando a questão fala sobre controle, controlar a entrada e saída de dados, controlar atividades de uma máquina, interpretar instruções dos programas, quem faz isso só pode ser a UC, porque o próprio nome dela diz unidade de controle. Ela que controla a entrada e saída de dados, controla as atividades da máquina, interpreta instruções dos programas, realiza o comando e o controle do processamento dentro da CPU, porque a ULA não é para controlar, a ULA é para processar os dados, não para controlar o processamento. Os registradores é porções de memória pequena, volátil, muito rápida, que atende a demanda temporária de dados que vão sendo processados pela ULA. O termo clock, que está na letra D, se refere ao que nós chamamos de clock, é a frequência de processamento, é a quantidade de ciclos de processamento que essa CPU pode exercer por segundo. Por exemplo, um processador de 3 GHz de clock processa 3 bilhões de ciclos de processamento por segundo. Então o clock, que é medido em hertz, indica a frequência de processamento, é a quantidade de ciclos de processamento por segundo naquele processador. E chipset é um conjunto de chips que existe, na verdade, lá na placa-mãe e que serve de intermediário na comunicação entre os periféricos e a própria CPU, entre os periféricos e o processador. Esse conjunto de chips chamado chipset controla o fluxo de dados entre periféricos e a própria CPU. Então aqui a resposta, sem dúvida nenhuma, era a letra B de Brasil para essa questão.